Dunamis, saudade de vocês. É muito bom a gente poder estar aqui, ainda que não possamos nos reunir presencialmente, mas em breve nós estaremos aqui. Então, continue orando para que no momento mais oportuno a gente venha se reunir com bastante segurança, obedecendo todos os procedimentos para uma volta segura, para que a gente possa estar mais uma vez aqui como família, como sempre estivemos aqui nesses 2 anos, basicamente, de Dunamis. Mas enquanto esse momento não chega, a gente tem utilizado de todos os métodos, de toda a tecnologia, para que o nome de Jesus continue chegando até a sua casa, a sua família, para que o Evangelho não venha parar, para que nós continuemos prosseguindo em levar a manifestação do reino de Deus para dentro do seu lar, para dentro do seu coração, porque é a manifestação desse reino que transforma vidas, que transforma pessoas, transforma histórias, que resgata pessoas que estavam em vidas tenebrosas sobre o poder de Satanás e traz para uma maravilhosa luz. E hoje nós vamos falar um pouquinho, o Senhor nessa semana falou muito no meu coração sobre a diferença entre arrependimento e remorso. E nós vamos analisar a vida de 2 discípulos para a gente entender um pouquinho qual é essa diferença e qual é o posicionamento que nós temos tomado após errarmos, após cairmos, porque nós vamos cair em algumas situações, nós vamos errar em algumas situações, mas o que vai dizer sobre nós é o nosso posicionamento depois desse erro, depois dessa queda. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 31. E antes desse texto, Jesus estava na última ceia com seus discípulos, partindo pão, tomando do cálice. Logo depois ali, o texto diz que Jesus canta um hino com os seus discípulos e eles estão indo para o Monte das Oliveiras naquele momento. E o texto que a gente vai ler aqui é um diálogo entre Jesus e os discípulos a caminho do Monte das Oliveiras. Diz assim o texto, Mateus capítulo 26, versículo 31. No caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E o restante dessa história todos nós conhecemos. Eles chegaram até o Monte das Oliveiras e a partir daquele momento Jesus vai até um lugar um pouquinho mais longe deles e seleciona os discípulos que a gente conhece como mais íntimos ali daquele círculo de 12. Ele chama Pedro, Tiago e João para irem até o Getsêmani. E naquele momento de profunda tristeza, profunda angústia que Jesus passava, onde se aproximava o momento em que ele beberia do cálice, a qual ele até orou, pedindo que, se fosse possível, passasse dele. Mas, todavia, Senhor, se essa é a tua vontade, assim seja feita. Naquele momento de grande angústia, onde ele chama os seus verdadeiros amigos para estar ali, tirando um tempo e orando com ele, ele observa que entre uma e outra oração, quando ele ia ter com os discípulos, eles estavam dormindo. E esse cenário acontece cerca de 3 vezes. Jesus vai até os discípulos, eles estão dormindo, não conseguiam vigiar naquele momento, orar com Jesus naquele momento, prestar uma solidariedade para aquele momento de tanta aflição que o nosso Salvador passava.
E quando chega na terceira vez que Jesus vai de encontro a esses três, ele fala, basta, chega, porque está vindo aí aquele que vai me entregar. E logo um tempo depois, chega Judas com um grande exército e homens com armas e varapaus, vai dizer o texto. E Judas identifica Jesus naquele momento com um beijo de traição. E assim Jesus é preso, é julgado, vai a Sinédrio, vai perante Pilatos. E durante todo esse período, nesse meio tempo, Jesus é escarnecido, cuspido, zombado. Jesus sofre tudo aquilo que os escarnecedores quiseram e prepararam para que ele passasse naquele momento. Só que a gente observa no texto que verdadeiramente se cumpre o que Jesus falou enquanto eles caminhavam para o Monte das Oliveiras. Olha, o pastor vai ser ferido e vocês vão se dispersar. E realmente, naquele momento ali, os discípulos se dispersaram, mas uma história que nos chama a atenção é a de Pedro. Porque Pedro, ele continua acompanhando o Senhor, mesmo que de longe. Pedro, na sua curiosidade de saber o que aconteceria com o seu mestre, ele começa a acompanhar os passos de Jesus durante cada julgamento. E a gente vai terminar aqui lendo um outro texto aqui, que mostra como Pedro se portava enquanto Jesus estava sendo julgado. Lá no versículo 69 do mesmo capítulo, o texto diz que, enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus de Nazaré. Só que Pedro negou mais uma vez, e dessa vez com juramento. Olha, eu acho interessante que Mateus dá para a gente essa informação, que Pedro negou a segunda vez com juramento. Então você começa a imaginar Pedro falando aí, não conheço esse homem não. Eu juro pelos céus que eu não conheço esse homem. E isso era uma prática no judaísmo muito forte. Porque quando os homens queriam passar uma mensagem ou queriam convencer o seu público de que aquilo era realmente verdadeiro, eles baseavam a sua fala em algo sagrado. E quando a gente vê os ensinamentos de Jesus ele fala para os discípulos que, olha, essa é a forma que os antigos fazem. Essa é a forma que você ouviu dos antigos. Mas eu quero dizer algo novo para vocês. Quando vocês forem falar uma verdade, ou quando vocês forem dizer qualquer coisa, vocês não precisam se basear jurando em algo sagrado. Não jureis pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jureis pela terra, porque é os cabelos de seus pés. Então Jesus ali, ele quebra um pensamento muito utilizado pelos judeus. E ele fala assim, olha, agora vocês são sal e luz do mundo. Discípulos, agora vocês fazem parte do reino de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são imagem e semelhança de Deus. Então vocês não precisam basear a sua verdade em cima de um juramento. O que vocês falarem, isso basta. Eu quero que a palavra de vocês agora seja sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então a gente vê que Pedro ele não só nega Jesus naquele momento, mas ele também deixa de cumprir um dos mandamentos, um dos ensinamentos que Jesus deixou no Sermão da Montanha. E o texto continua dizendo que Pedro mais uma vez nega que conhece aquele homem, só que pouco tempo depois, alguns dos que ali presentes vieram a Pedro disseram, você deve ser um deles. Nós percebemos isso pelo seu sotaque galileu. Mas Pedro jura novamente, que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou 3 vezes. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. E
eu fico tentando imaginar naquele momento, e Deus falou muito comigo enquanto eu li esse texto, quantas vezes eu e você não agimos dessa forma, né? Às vezes levados pelo emocionalismo, pelo oba-oba, pela vibe, pelo sentimento. Quantas vezes a gente não vira para Deus e promete algo para Deus, a gente confirma algo com Deus, a gente diz que vai se abdicar de algo, mas quando nós percebemos, nós estamos indo contra aquilo que a gente falou. E muitas das vezes isso acontece porque ainda não há raízes no nosso coração. E a gente acaba vivendo nesse oba-oba e o resultado sempre vai ser o de Pedro. Negar a Jesus. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que, por mais que Pedro caiu naquele momento, graças a Deus, porque Pedro conhecia bem o seu mestre, ele sabia o poder de Jesus em perdoá-lo. O poder de Jesus em dar misericórdia para Pedro, né? E Jesus deixava isso bem claro, porque quando Jesus ressuscitou e apareceu para uma das pessoas, que eu não me lembro bem agora quem é, ele fala assim, ó, vai lá e dê essa notícia para os discípulos e a Pedro. Ele destaca o nome de Pedro porque ele queria que Pedro tivesse a certeza de que a história dele não terminou ali, de que haveria perdão para ele, de que ele estava de braços abertos à espera de Pedro. E nós bem sabemos que Pedro se arrependeu verdadeiramente. O texto diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Existem outros textos que diz que no olhar de Jesus ao galo cantar, eu fico tentando imaginar Pedro ouvindo o olhar de Jesus falar. Eu te avisei, Pedro. Eu bem sabia que você estava se movendo pelo seu emocionalismo. E eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça de Pedro. Mas Pedro se arrependeu verdadeiramente. E antes de a gente falar do arrependimento de Pedro, eu vou trazer a definição aqui que o dicionário traz sobre arrependimento. E ele nos diz que o arrependimento é a ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação a algo que já aconteceu. É definitivamente mudar a direção, mudar o pensamento, ter uma verdadeira metanoia. Você está andando por um caminho errado e na contramão desse caminho você vai fazer uma conversão, você vai fazer uma mudança. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Pedro. E como nós chegamos a essa conclusão? Vendo o restante da história de Pedro. Pedro se levanta como um dos líderes da igreja após Jesus ascender aos céus. Pedro é um dos pilares da igreja. Pedro, ele foi justamente morto porque ele nunca mais negou a Cristo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Nós percebemos que chegou um momento na vida de Pedro em que ele foi submetido a uma prisão onde foi interrogado e diziam, negue ao seu Deus, negue a Jesus, e Pedro disse, não, eu não nego mais ele. Eu não nego mais ele, mas se você não negar, você vai morrer. E Pedro falou, que me matem então. E eu fico imaginando assim, parafraseando, logicamente, eles falando, nós vamos te crucificar, Pedro. Os historiadores dizem que para Pedro tudo bem, só que Pedro pediu uma coisa antes de morrer. E ele disse, vocês podem me crucificar, mas por favor invertam essa cruz. Eu não quero morrer como o Senhor Jesus morreu. Eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Então Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. E Pedro, ele foi morto justamente porque o arrependimento causou esse fruto na vida dele. E ele justamente morreu porque nunca mais negou Jesus. Diferentemente de outro discípulo. Quando nós continuamos a história, nós vemos que aquele que traiu Jesus, ele tomou um rumo, um caminho diferente. Nós lemos lá em Mateus capítulo 27, 3, que diz, então Judas que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado,
tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E diz o texto que ele taca essas moedas no pátio e sai decididamente a se enforcar. O texto diz que Judas foi tocado de remorso. E não existe diferença nenhuma de Judas para os outros 11. Ele passou pelos mesmos 3 anos com Jesus. Judas ouviu os mesmos sermões. Judas viu os mesmos milagres. Judas presenciou tudo o que os outros 11 presenciaram. A diferença é que Judas escolheu não pôr o seu coração e a sua fé em tudo aquilo que o Filho do Homem manifestava aqui na terra. E é por isso que Judas foi tocado de remorso. O peso do pecado, o peso do erro tomou conta da sua consciência. E a maneira que ele achou para silenciar essa culpa foi tentando suicídio. Ele não escolheu o mesmo caminho que Pedro escolheu. Ele não escolheu o perdão, a misericórdia de Deus. Mas ele escolheu dar o próprio fim à sua vida. E essa é a grande diferença, é isso que eu quero que você enxergue. Porque o remorso, gente, ele vai te levar a choros, vai te levar você a se espernear. Mas ele é totalmente em vão. Porque quando você vê, você está praticando as mesmas coisas pela qual você estava chorando. Você está praticando as mesmas situações pela qual você chorou. O remorso, ele causa uma grande tristeza, um grande peso, mas ele não causa uma mudança. Ele não causa uma metanoia. E você precisa se livrar do remorso. É claro que eu quero que você entenda também que a nossa vida, na nossa vida nós estamos suscetíveis ao erro, né? O próprio João nos alerta ao dizer que o homem que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo e não há verdade nele. E ele também dá o escape para isso. E se vocês pecarem, e se vocês confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los e para limpá-los de toda a injustiça, para purificá-los de toda a injustiça. E foi esse tipo de perdão que Pedro enxergou e avançou para ele. Só que João também, ele é enfático ao dizer: eu não quero também que vocês peguem esse texto e se baseiem como um texto para viver uma vida pecaminosa. João, ele deixa bem claro na sua epístola que há uma grande diferença entre você errar, entre você pecar, do que viver uma vida de pecado. Uma vida na prática constante do pecado. E ele relata isso na sua epístola. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 6, ele diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então nós começamos a entender essa grande diferença. Errar o alvo, nós sempre vamos errar. Agora, viver na prática do pecado, se baseando em que João já disse que aquele que diz que não peca é mentiroso, você está vivendo uma graça barata. Você está vivendo numa graça falsa, numa graça mentirosa. O próprio Paulo diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. E logo em seguida, no capítulo 6, ele diz: ora, se quer dizer que nós precisamos pecar em grande quantidade para que a graça aumente cada vez mais? De maneira nenhuma. Porque como viveremos novamente para o pecado se nós morremos para ele? Então, não existe desculpas.
há uma grande diferença entre essas duas coisas. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem gerado? Qual atitude você tem tomado após um erro? Você tem se arrependido genuinamente, como Pedro fez, e praticado uma mudança na sua vida? Ou você tem vivido de remorso? Ou você tem vivido de choros e esperneações que de nada adianta, são em vão? Porque essa prática, ela perdura, ela continua. E talvez você esteja se perguntando: poxa, eu estou há tanto tempo servindo a Deus, eu estou há tanto tempo me esforçando, só que eu confesso, existe alguns pecados ou algumas falhas que são difíceis de largar. Eu já luto há 3 meses, há 1 ano, tem pessoas que lutam há 5 anos. A gente ora, a gente pede unção, a gente pede graça para superar essas barreiras, mas nós sempre falhamos nas mesmas coisas. Nós sempre caímos nos mesmos erros. Nós sempre tropeçamos nas mesmas coisas. E talvez isso aconteça porque quando você cai nesse tipo de coisa, você fique olhando o fruto que é gerado. E quando nós praticamos essas coisas que são maus aos olhos de Deus, nós temos a tendência de ficar lamuriando. E nós olhamos para esses frutos ruins. Só que o momento não é para olhar para esses frutos. Algumas pessoas ficam ali lamuriando, chorando, olhando para eles, se lamentando. Tem pessoas que até pegam e arrancam eles. Só que 2, 3 dias depois estão cometendo a mesma coisa. Por que disso? Porque o problema não é o fruto. Você não pode perder seu tempo olhando para o fruto. Mas você agora tem que olhar para a raiz da árvore. Não adianta você arrancar o fruto se a árvore vai continuar produzindo. E o que seriam essas raízes, gente? Essas raízes são justamente aquelas coisas que antecipam essa prática. Você precisa olhar quais são os meios que te levam até esse pecado. Quais são as pessoas que te levam até esse pecado? Onde eu costumo estar quando eu cometo esse tipo de pecado? E é justamente essa raiz que você precisa cortar da sua vida. Você precisa desfocar dos frutos e ir diretamente na raiz do problema e cortá-la. Você precisa tirá-la. Eu gosto muito da analogia que o Douglas Gonçalves faz sobre o nosso coração. Ele diz que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós alimentamos a nossa mente, todas essas coisas, sejam por filmes, sejam por séries, por livros, tudo aquilo que a gente tem contato na roda de amigos, essas são as coisas que vão formar os nossos amores. Essas são as coisas que vão moldar a liturgia do nosso coração, vão formar as nossas crenças. E ele diz que para a gente ter uma verdadeira metanoia, a gente precisa, primeiramente, mudar a liturgia do nosso coração. É por isso que os historiadores e os estudantes aí dizem que é muito importante a liturgia do culto, porque no culto a gente ora a Deus, no culto a gente louva a Deus, no culto a gente traz a palavra de Deus. E é justamente essa liturgia que deve preencher o nosso coração, tirando a antiga liturgia. Então a primeira coisa que você deve fazer é tirar as antigas raízes, é tirar tudo aquilo que impede você de verdadeiramente vencer esse erro que tanto tem cometido demasiadamente. Então eu te encorajo nessa noite a analisar o seu coração e verificar qual a liturgia que está ali dentro. O que você tem se alimentado ultimamente? Do que você precisa
Há quanto tempo você está seguindo a Cristo? E agora faça uma análise do quanto você avançou no conhecimento sobre Ele. Eu não digo conhecimento de Escritura, mas eu digo no conhecimento do próprio Jesus operando sobre a sua vida, operando através do seu ser, te lavando e te limpando. Porque muitas das vezes você não consegue, é porque a palavra, ela tem sido lançada no seu coração, mas o terreno do seu coração é tão aberto que o inimigo facilmente vai lá e rouba. E aí não tem frutos. Você não consegue, a palavra não consegue ter efeito. Muitas das vezes a semente é lançada, mas existem espinhos ali, como liturgias antigas, que acabam ali sufocando aquela semente e ela não consegue produzir. Você precisa arrancar esse entulho. Ou talvez são as pedras que impedem que essa palavra crie raízes, até porque já existem raízes de outra liturgia ali. Então, verdadeiramente, você precisa abrir o seu coração. Deixa eu te dizer algo bem interessante. Por que nós geramos remorso? Porque a nossa mente até entende. Isso que eu estou fazendo é errado. A gente consegue compreender com a mente, mas não gera mudança porque o nosso coração ainda não foi transformado. A gente entendeu com a mente, mas o coração não foi transformado. Então a gente precisa de uma transformação dentro do nosso coração. E a chave que eu te dou é mudança de liturgia. É engraçado porque uma das respostas para muitas pessoas que chegam e falam, cara, eu estou há 2 anos lutando contra esse pecado. Eu oro a Deus, eu peço a Ele, peço unção, peço graça para vencer, mas eu sempre perco para o pecado. Sabe por quê? Porque quando Jesus vem aqui, Ele não falou, se o teu olho te faz pecar, ore. Jesus não falou isso. Jesus não falou, se o teu braço te faz pecar, ore. Mas Jesus falou, se teu olho te faz pecar, corte. Se o teu braço te faz pecar, corte. É melhor você entrar coxo, é melhor você entrar cego no reino de Deus do que com o corpo inteiro no inferno. Então, se posicione. Você que precisa se posicionar. Isso é uma atitude sua, uma atitude de querer transformar esse terreno do seu coração. E talvez seja uma palavra que todos nós precisamos ouvir. Eu creio que todos nós já lutamos por coisas na vida e eu creio que essa palavra vai ser libertadora para você. Vai abrir os seus olhos para você avançar e progredir, para você vencer o pecado, para você viver uma vida plena no Senhor Jesus. E eu quero finalizar aqui lendo um texto onde Paulo escreve para os Coríntios o seguinte, lá na sua segunda epístola, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, ele diz, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Nós bem sabemos que a primeira coisa que nós sentimos é uma profunda tristeza, seja para o remorso ou seja no arrependimento. A diferença é a finalização deles. O remorso não gera mudança nenhuma, o arrependimento gera uma mudança. E essa mudança vai resultar em salvação de alma, vai resultar na salvação que Ele nos prometeu. Cuide da sua alma, assim como você cuida do seu corpo, cuida da sua alma, faça uma análise da sua alma.
Jesus fala que a gente não deve ter medo daqueles que podem tirar a nossa vida corporal, sabe? Mas ele fala para a gente temer mesmo aquele que pode não só tirar a vida, mas lançar a alma no inferno. Então, analise a sua alma, cuide bem dela, dê importância a ela, alimente-a espiritualmente, pois assim como o corpo precisa, ela também precisa. Para você que me ouve, que ainda não tomou uma decisão na sua vida sobre aceitar Jesus, Romanos diz que todos nós pecamos e fomos destituídos, separados. Todos nós fomos encontrados distantes de Deus, mas Ele enviou o Seu Filho para que Ele fosse ponte sobre esse abismo e nos reconciliasse. E basta você confessar isso com a sua boca e confiar com o seu coração. E Ele vai te perdoar, vai te amar como Ele já te amou. E tem uma grande promessa sobre isso, a promessa de vida eterna. E eu quero te convidar para desfrutar de tudo isso, de um Pai que te amou. Então, se você nos ouve e toma essa decisão, é justamente por isso, é quando o pecado é exposto que nós conseguimos entender com a mente que a gente precisa de um Salvador. E é justamente por todos nós sermos pecadores que a gente precisa dessa salvação e desse Salvador. Então, se você tomou essa decisão, vai aparecer um telefone aqui embaixo, você entra em contato. A gente quer te conhecer, a gente quer te abraçar assim que possível. E eu quero orar por nós. Quero orar por você que está aí na sua casa, para que verdadeiramente, todas as vezes que nós nos encontrarmos nessa situação de embaraço, o nosso coração possa produzir o plantio mais bonito de arrependimento genuíno. Que o remorso possa dar retirada da nossa vida, que nós possamos nos posicionar perante a Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e por isso o Senhor não cessa de nos aconselhar, de nos repreender, Senhor, porque o Senhor só faz isso justamente com aqueles que o Senhor ama. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. E toda vez em que erramos o nosso alvo, toda vez que nós pecamos contra Ti, nós sabemos que em Ti, Senhor, há perdão. Que em Ti, Senhor, há misericórdia, Senhor. Nós também sabemos, Senhor, que muitas das vezes nós Te entristecemos demasiadamente, mas nós queremos vencer esse remorso, Senhor. Então nos ajuda a arrancar toda a raiz que foi plantada, toda a raiz antiga, toda a liturgia que não Te louva, Senhor. Todos os amores que meu coração cultivou, que na verdade me deixam longe de Ti. Todos os amores que eu cultivei dentro do meu coração que impedem que a Tua palavra frutifique nele. E eu acabo entrando num círculo vicioso, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a tomar coragem e cortar essas raízes da nossa vida. E nós profetizamos sobre o nosso coração um terreno fértil, Senhor, que venha a haver produção da Tua palavra em grande escala e que a cada dia a nossa vida seja transformada como a face do nosso Salvador, que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar à imagem dele aqui na terra. É essa oração, Senhor, que eu Te faço, em nome de Jesus, amém. Você que está nos vendo, não deixe de deixar sua curtida aqui, isso é importante para esse vídeo chegar a mais pessoas, alcançar mais lugares, esse é o nosso desejo, que a palavra de Deus alcance os corações, alcance as nações, alcance o máximo de pessoas possíveis. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, ative o sininho para todas as vezes que nós postarmos aqui os nossos cultos, as nossas palavras, você esteja aí inteirado no assunto. E desejo para você um ótimo término de semana, uma ótima quinta, sexta, um ótimo final de semana
e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?